pelo ouvir e o ouvir. Ouvir e praticar a palavra do Senhor. E aquela mulher demonstra algo tão tremendo. Ela toda terça-feira leva a roupinha dela, põe lá em cima da mesa, a roupinha de um filho dela que já está praticamente livre, mas teve uma certa dependência de drogas, e ela põe lá em cima da mesa. Aí, quando termina o culto, ela vai guardando peça por peça, Vidal. Eu falo, Deus, contempla a fé da tua filha. E ela não desiste, ela persevera. Quer dizer para você, independente da palavra que vem na tua causa, que vem na tua vida, palavras diz, nunca dá certo, sempre que eu vou tentar eu não consigo. Comigo, né, Pedro? Parece para a gente mais difícil, né, Pedro? Nós vamos ouvir Santa Noite. Parece que o povo de Deus é até um pouquinho mais difícil, quer dizer, com você não, porque o teu Deus está contigo. Ele diz, clama a mim e eu ouvirei. Pode abrir a tua boca, pode falar com o teu Deus, que Deus te levanta a teu favor. A partir do versículo 18, Daniel, capítulo 6, a palavra do Senhor diz assim: então o rei se dirigiu ao seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer da sua presença instrumentos de música, e fugiu o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Aleluia. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu constantemente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em minha inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no teu Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo neste momento por tudo que já fizeste neste lugar, Pai. Agora pedimos, vem Espírito de Deus, como foi louvado esta noite, dependemos de Ti, Pai. Se manifesta neste lugar, Pai, através da Tua palavra. Fala no coração do Teu povo. Eu quero repreender agora em nome de Jesus toda dispersão, toda falta de atenção, todo cansaço, toda ação contrária à ministração dessa palavra, e que a glória do Senhor, Pai, que já está presente neste lugar, envolva essas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu botei um tema também nesse texto. Deus refrigera a minha alma. Eu passei a semana inteira ouvindo o hino, porque eu sou uma bênção. Eu passo a semana inteira ouvindo o hino para louvar, eu não louvo não. Aí a semana inteira, Luísa Rosa diz a um lugar. E eu ouvi sim, adorei a Deus a semana inteira, encerrando o propósito de 21 dias de jejum. E falava: Deus, refrigera a minha alma, porque há um lugar junto a Ti, onde eu posso descansar, onde eu posso apresentar as minhas limitações, as minhas dores, os meus medos, as minhas preocupações. Há um lugar, esse lugar é no Senhor, diz esse hino tão tremendo aos nossos corações. E eu lendo sobre Daniel e vendo toda a história dele. Sabe quantas vezes essa palavra, no começar do dia, me impulsionou a uma nova jornada, a um novo sentido na minha vida. Daniel, ele foi fiel a Deus em todo momento. Diga assim: eu preciso. Ai, cheio de autoridade. Eu preciso ser fiel com o meu Deus. Igreja, Daniel, ele se preocupava primeiramente em agradar o Senhor, mas depois já em pensar em fazer a sua vontade. E Daniel, nessa adoração que ele tinha com Deus, Deus honrava ele sempre. Eu quero dizer para vocês, sabe, Lisângela, quando você decide a fazer a vontade de Deus, a andar conforme a vontade de Deus, Ele te honra em toda e qualquer situação. Ele, quando resolveu não comer daqueles alimentos consagrados ao outro rei, Deus levantou pessoas no meio daquele
reinado, daquele reino, para vir dar um apoio para ele. Falou: vamos aqui, mas se você emagrecer, comendo só legumes, não vai dar certo. Ele: eu creio no meu Deus. E Deus fez ele mais forte. Depois, novamente, ele foi chamado para interpretar vários sonhos de Nabucodonosor. Foi chamado para interpretar sonhos de vários seres naquele lugar, de pessoas naquele lugar, porque havia sobre ele um espírito excelente, onde Jesus falava através dele e mostrava para ele sonhos. Tanta ousadia do espírito que Nabucodonosor, quando chamou, falou: olha, eu quero que você me conte o sonho que eu tive. É lindo, né? Ele fez isso com outras pessoas que julgavam sábios e que interpretavam sonhos. Ele chamou outras pessoas. Ele falou: a pessoa: me conta o sonho, rei, que eu vou dizer para o senhor o que isso quer dizer. O rei falou: não, eu quero mais. Isso já era o Espírito Santo de Deus incomodando ele. Sabe, da maneira que Deus queria mostrar a glória dele na vida de Daniel. Aí ele falou: eu quero que você me conte o sonho que eu tive e me interprete esse sonho que eu tive. Ninguém foi capaz. Um desses sábios falou: olha, rei, o que o senhor está pedindo é uma coisa impossível. Mas tem um homem aí que diz que o Deus dele é diferente. Diga assim: o meu Deus. O meu Deus. Ele é diferente. Ele é diferente. Então, o meu Deus. Ele faz maravilhas. Aleluia, glória a Deus. E Daniel, naquele momento, foi chamado à presença do rei. Quando chegou lá, ele falou assim para ele: me conte meu sonho e dê interpretação. E Deus, naquele momento, todo o sonho que Nabucodonosor tinha tido, e deu a interpretação. E logo em seguida, exatamente o que ele tinha falado, Deus veio para confirmar. Foi quando Deus te usa para algo, quando Deus te usa aqui nessa terra, Ele vem te honrar, para te mostrar que Ele é Deus na tua vida, que Ele é Deus na tua história. E naquele momento, Daniel passou a ser conhecido no meio daquele reino. E muda rei, sai rei, entra rei. E Daniel passou a ser uma pessoa comentada. E quando entrou o rei Dario, claro, já ouvia falar de Daniel, olhava para Daniel, via que ele tinha algo diferente, que ele tinha uma postura diferente. Eu sabia que Daniel buscava e adorava o Deus dele, que tinha uma reverência ao Deus dele. Sabia a história dos amigos de Daniel que vieram com ele quando foram presos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles sabiam que muita gente entra na igreja. Olha para mim, amados, principalmente você que ainda não entregou o teu coração para esse Deus todo-poderoso. Você sabe que só Deus pode mudar a sua história. Você sabe que só Deus é todo-poderoso, mas fica resistindo ao Senhor. Nabucodonosor falou: olha, Deus deu um sonho para ele e falou: olha, diz para ele, Daniel, que eu vou levar ele na mais profunda humilhação, até ele reconhecer que eu sou Deus todo-poderoso. Então as pessoas sabem que só esse Deus é capaz, que só esse Deus é todo-poderoso, mas eles relutam a entregar a sua vida e andar conforme a vontade do Senhor. E naquele dia, Daniel, quando veio mais uma vez, orando ao Senhor, porque ele tinha que orar 3 vezes ao dia, foi levantado como um dos mais importantes ali, líderes do grupo que estava vendendo com o rei Dario. E naquele momento, como toda pessoa que é levantada, desperta um pouco de inveja. Isso é muito comum no meio das pessoas, em trabalho, em vários lugares, até mesmo na igreja, até no meio do povo de Deus. E Daniel, por ser uma pessoa tão inteligente, tão desenrolada, e Deus usava tanto ele gerou um certo ciúme no meio de mais outras pessoas que também estavam na mesma função que Daniel ali. E naquele momento eles falaram assim: vamos aprontar algo com Daniel, vamos tirar ele do nosso caminho, vamos tirar ele para que ele não venha atrapalhar, porque ele é muito certinho, está nos incomodando. Vamos tirar Daniel do nosso caminho. E naquele momento eles chegaram para o rei e vinha a soberba do homem. E foi a abertura do culto essa noite, quando no louvor, pois é que fala em Provérbios que a soberba, ela precede, ela vem antes da queda. Antes da queda, sempre tem uma atitude de soberba. Aquela pessoa que não sabe ser corrigida, aquela pessoa que não tem humildade para receber uma correção, que não tem humildade para receber uma palavra que pode mudar a sua história, aquela pessoa que acha que é autossuficiente, e autossuficiente só é o eu sou, o Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos disso. Então essas pessoas precedem a queda, mas e gostam de ser massageada no seu ego. Aí falou: olha, rei,
Vou dizer uma coisa para o Senhor, só o Senhor deve ser adorado. Deve ter chegado assim, né? O Senhor é tudo, o Senhor é o maior, o grandioso, o Senhor está acima dos deuses, o Senhor é maravilhoso. Encheu o ego dele. Quando estava com o ego bem cheio, aí ele falou assim, por isso, os três, né? Eu acho que deveria, sabe fazer o quê, rei? Deixar qualquer pessoa que for adorar outro rei, deveria morrer. Ali o ego do rei estava para explodir, né? Porque o ser humano gosta disso. Isso é natural do ser humano. Devemos vigiar muito com isso. Sabe, os elogios são agradáveis, são salutares, mas eles têm que ser bastante, ter bem domínio próprio dentro disso aí. O elogio até nos impulsiona a fazer algo, mas no padrão onde não excede. Cuidado com os elogios excessivos. Pessoas que têm uma chegar em você elogiar demais, já chega te incomoda. Não receba. Agora, claro, uma palavra de elogio que te impulsiona, isso é agradável, isso é salutar. E naquele momento o rei falou, eu sou o cara, né? Esse cara sou eu, né, Cristiano? Então, vamos aí, é comigo mesmo. Vamos fazer uma lei então? Qualquer um, isso já sabia que Daniel era aquele que orava, que era, como diz a palavra do Senhor, que o próprio rei proferiu, continuamente servia a Deus, sem parar servia a Deus. Acabou o jejum de 21 dias, continuou servindo a Deus. Começa o jejum de segunda, quarta, sexta, consagração, pastora, de novo. Não, nós convocamos toda a igreja. Você sabe do que você precisa de Deus, eu sei. Já estou começando porque eu quero muito de Deus. Eu sei que até o dia de Cristo Jesus eu quero estar com Ele. E essa é uma das características de Daniel. E naquele momento ele pegou, sancionou a lei, bateu o anelzão dele e falou, pois a partir de hoje quem botar um Deus acima de mim vai morrer para a cova dos leões. Aí ele falou, pronto, pegamos Daniel. O rei nem se atentou. Quando ficaram vigiando, Daniel tinha um compromisso com Deus. Quantos de nós falamos nesses nossos compromissos? Temos, olha, um exemplo para nós. Nós temos compromisso com Deus, simplesmente deixamos para lá, esquecemos nosso propósito de oração, esquecemos o propósito de jejum, né? Esquecemos culto de igreja, esquecemos de comunicar às vezes. Então é tão lindo quando alguém liga e fala, ó, pastora, olha por mim, estou viajando. Tem gente que é totalmente descompromissada. Daniel é um exemplo para nós. Ele tinha diuturnamente um compromisso com o Senhor. E naquele momento ele parava tudo e ia se encontrar com Deus. Aleluia. Ele dedicava um momento, ele dobrava o seu joelho, invocava a face do Todo-Poderoso. Aí você fala, meu Deus, como Deus ligou Daniel. Claro, amados, Daniel era um homem que buscava a face de Deus de manhã, à tarde, à noite. Daniel era um homem que ele queria a visitação de Deus em todas as suas áreas. O que você precisa do Senhor, como você tem buscado o teu Deus, como você tem clamado o teu Senhor. Pense aí na tua vida, comece a se dedicar a Deus. Pastor, eu não tenho tido tempo. Eu falei aqui na ministração, eu preguei aqui na sede, eu falei sobre isso, sobre a questão de nós recebermos a bênção, esquecemos a origem dessa bênção, pedimos tanto algo do Senhor, depois o Senhor fica em segundo plano. Pedimos uma faculdade. Lembra, Diana? Eu falei na escola dominical hoje, quando ela foi fazer, eu falei, vai, minha amada, é de Deus, cresça. A tua faculdade em contabilidade, você vai ser um veículo de Deus dentro da sua área, porque em todas as áreas Deus nos usa, Ele vai te usar. Não esqueça do teu Deus. Separe um momento de buscar a face do Senhor. Às vezes nós passamos o dia inteiro trabalhando, estamos mortos de cansado. À noite não dá para ir para a igreja, mas deu para trabalhar. Eu não entendo isso. Deu para passar o dia inteiro trabalhando, onde eu recebo um dinheiro que eu gasto e acaba. E o meu Deus, Ele só faz aumentar. Cada vez que eu recebo Ele, eu tenho mais glória, eu tenho mais unção, eu tenho mais autoridade, eu sou fortalecida por Deus, sabe? E Daniel ensina isso, ele buscava diuturnamente a face do Senhor. E aqueles homens sabiam, aqueles 3 ministros sabiam que ele ia buscar. Quando chegou o momento que Daniel foi lá buscar a face do Senhor, ele falou, pegamos ele. Correu para o rei, lembrou para o rei, o senhor lembra? O rei, claro, se alguém fez isso, morte, agora ia para a cova dos leões. Ele falou, Daniel fez isso. Naquele momento, Dario abaixou a sua cabeça e pensou, foi uma armação para ele. Mas naquele tempo,
A lei, uma vez sancionada, nem o próprio rei poderia voltar atrás. A lei teria que ser mantida. Era questão de honra e compromisso que todos, com todo lugar, com toda a terra, com todo o povo, teria que ser mantido. O coração do rei, diz a palavra do Senhor, que ele pulsou. Falou: e agora? Eu vou ter que cumprir a lei. Leve Daniel para a cova dos leões. E lá foi Daniel. Quero dizer uma coisa para você. Sabe, Fabiana, aquele problema, quando Deus permite que você passe por ele, aí você fala: Deus, agora complicou tudo. Daniel pensou: meu Deus, leão, mas eu vou porque eu sei que o Senhor está comigo. Quando você vê o problema, fala: Senhor, esse problema está difícil, mas lembra que o teu Deus é contigo. Lembra que esse Deus não conhece derrota. Ele é a vitória. Ele é o Deus que passa por cima de todas as situações. Para Ele não haverá impossível. Se você tem promessa de Deus, erga a tua mão e declara a promessa de Deus na minha vida. Não haverá impossível, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, e eu vou conquistar. Sabe aquela situação que parece que já estava adormecida, e você fala: esse problema passou, de repente ela está ali na sua frente. Lembra que o teu Deus permanece com você. Aleluia! Quando Daniel foi aquela cova dos leões, gente, leões famintos. Olha que situação. A Bíblia fala que um que foi totalmente perfeito chama-se Jesus de Nazaré. O que Daniel passou é o que nós passamos. Não pense que ele não sentiu medo, não sentiu. Porque ele era homem como nós, pessoas como a gente, sujeitas às mesmas situações que a gente. Só que a fé dele estava firmada em Cristo Jesus. Ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio da glória de Deus. Ele sabia como ele buscava o Senhor. E sabia que ia ser recompensado. O que fala no livro de Apocalipse: aquele que perseverar até o fim, esse sim receberá a coroa da vida. Na presença do Senhor. E Daniel foi. Quando chegou lá, entrou, botou lá Daniel, os leões, e fechou com a pedra. Tem um hino antigo, a pastor Vladimir toca muito tempo no carro, o Gabriel gosta de cantar muito. Diz assim: o anjo de Deus entra agora em sua vida. O anjo de Deus é o Senhor Jesus. Diga assim: anjo de Deus, me defenda, me guarde, porque a minha confiança está em ti. Diga a tua mão e aplauda esse Deus que é digno de louvor e de glória. Aleluia, aleluia. É a palavra que Deus disse que Daniel entrou ali e Deus enviou o seu anjo. E Deus enviou o anjo dele naquele lugar. Imagine a glória que deveria estar naquele lugar. Imagine você, quando estiver dentro do problema, que a glória de Deus pode se manifestar no meio dessa batalha. É no meio das maiores batalhas que nós travamos, que nós vemos completamente o manifestar de Deus. Daniel passou toda a noite. É tão tremendo o testemunho de Daniel, que Deus levantou um ímpio a jejuar. Ele falou: não vai nem ter festa, eu não quero música, eu não quero nada. Havia um costume para os reis à noite virem danças, festas. Eu não quero nada. Eu quero ficar simplesmente aguardando a resposta do Deus de Daniel. Diz aquele rei que orou a noite toda. A Bíblia fala: e fugiu dele o sono. Olha que tremendo, tudo ação do Espírito. Hoje de manhã, o pastor Vladimir, aliás, ontem à noite, ele falou, de manhã eu citei aqui na escola dominical. Ele falou sobre a glória de Deus sobre a vida de Moisés. E foi um dos poucos homens privilegiados que puderam contemplar Deus face a face. Onde Deus, claro, não mostrou sua face, porque não é possível que ninguém se importa.
Mas a Bíblia diz que ele botou em Êxodo 33, botou Moisés na fenda da rocha, cobriu aquela abertura daquela pedra com a mão e passou com a sua glória. Ali ele fortaleceu Moisés, ali ele restaurou a fé de Moisés, ali ele aumentou a fé de Moisés. E Deus nessa noite está passando aqui neste lugar para poder fortalecer a tua fé, fortalecer a tua esperança, dizer para você que é meu Deus que muda as circunstâncias. Às vezes algumas pessoas me procuram e falam: pastora, a situação está assustadora. Eu falo: minha filha, meu filho, você já não sabe o que eu passei e fiquei com medo como você está. Mas Deus, Ele é fiel, Ele pode mudar a sua história. Deus, Ele é fiel, Ele pode mudar a tua história. E aqui quando o rei Dario passou a manhã, segundo dia, começou e saiu correndo ao encontro daquela cova. Olha só a fé daquele homem, o testemunho de que Daniel trouxe desde que ele foi preso. Olha o propósito de Deus aí. Deus tem um propósito em todas as coisas. Quando Ele permitiu que Moisés fosse ocultado da morte, lançado sobre as águas, havia um propósito de Deus na vida de Moisés. Quando Ele permitiu que Daniel e seus amigos fossem presos, havia um propósito na vida de Deus, na vida de Daniel. E naquele dia, quando Daniel estava ali dentro daquela cova, aquele homem lembrou do testemunho que Daniel já havia deixado no meio daquele reinado. E falou: esse Deus de Daniel já fez cada coisa. Será que Ele vai livrar ele da cova dos leões? Será que ele é capaz? Mas vou ser bem sincero, uma pessoa que não crê em Deus, ele ia mais era dormir, já esperando chegar de manhã e tá só os leões saciados. Ele sabia que o Deus de Daniel era poderoso. As pessoas que andam do teu lado, as pessoas que te acompanham, elas têm que ver através do teu testemunho que esse Deus que você serve é um Deus todo-poderoso, é um Deus de milagre, é um Deus que muda história e não há nada que Ele não possa fazer. Não há coração que Ele não mude, não há situação que Ele não transforme, não há coisas destruídas que Ele não restaure. Meu casamento, quando acabou, eu tinha convicção que era o que eu queria, não voltar mais, não ter mais um casamento restaurado. E hoje, quando eu lembro tudo que Deus fez, é interessante quando eu estou no meio da escola, em outro lugar, eu levanto esse assunto com pessoas que ainda não servem ao Senhor. Eu falo: pois é, quando eu me separei, já separou? Eu falei: separei. Não, se casou de novo? Eu falei: casei de novo. É mesmo, é? Com o mesmo marido. Pode não fazer o quê? Com o mesmo marido. Porque Deus mudou a minha história. Aí eu só preciso de uma oportunidade. Eu jogo a conversa, deixa a pessoa me perguntar. Eu falei: pois é, menina. Aí eu começo a contar todo mundo que quer. Sabe por quê? Porque esse é o Deus de Daniel, esse é o Deus de Saul, esse é o Deus de Moisés, esse é o Deus que muda a nossa história e mudou a minha e a de Daniel. Quando o rei Dario chegou na porta, ele passou a noite em claro. Deus fez com que um ímpio jejuasse para um servo dele. Amados, você quando tiver uma situação difícil, sabe, Chile, Deus vai levantar pessoas lá de fora, pessoas que não servem a Deus, para fazer algo ao teu favor. Deus fez com que o ímpio se levantasse a favor da vida de Daniel. Diz que ele passou a noite toda jejuando e orando para que Deus livrasse ele da boca dos leões. Naturalmente, é quase impossível você acreditar. Nós acreditamos porque nós servimos esse Deus. Mas já imaginou aquele rei? O dia ficar assim: não vai não vai não. Mas já fizeram isso, não, mas será que vai? Ele deve ter ficado a noite inteira: não vai, meu irmão, que só Jesus tem misericórdia daquela vida, tenho certeza que teve. E quando foi de manhã, ele correu, chegou para o Daniel, vamos ler aqui, aleluia, versículo 20. Chegando ele à cova, chamou por Daniel com uma voz triste. Olha só, o testemunho de Daniel levou até mesmo, de certa forma, ele a se entristecer, porque ele sabia que era tudo uma armação. E diz que ele falou assim: disse o rei Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tem podido livrar-te dos leões? Dar-te-ia Deus, Ana, que o Deus que você serve seria capaz de trazer a paz no teu coração? No teu coração, Jair? Será que esse Deus que nós servimos, Ele pode mudar
a nossa história. Oh, Deus, eu creio. Quem perguntou isso foi o ímpio. Ai, Deus. Será que esse Deus que nós servimos pode tirar esses medos dos nossos caminhos? Essas coisas, pessoas que geram medo no nosso coração, será que pode, Jaqueline? Será que pode? Ai, Daniel, cheio da glória de Deus, ele respondeu assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Diga assim: meu Deus vai fechar a boca do inimigo contra a minha vida. O meu Deus vai acalmar essa tempestade e trazer refrigério sobre a minha vida em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento ele falou: tirai a pedra, traga Daniel para fora. Agora eu sei que foi uma armação. Preste atenção no final da história. Olhe para mim aqui, amados. Preste atenção aqui em nome de Jesus, amém? Olha, no final da história ele falou: foi uma armação. Deus cuida de mim, não cuida? Quando alguém te confronta, como é que você faz? Você vai lá bater boca com ela? Ai, meu Deus, você não presta atenção nisso. Pensa 5 minutinhos. Você vai lá bater boca com ela? Vamos aí lembrar aí, a última vez que você foi confrontado. Pastor, uma bênção, gente. A última vez que você foi confrontado, lembra aí, olha para a Lindaura. Olha para a Mila aí. Olha para a Preta aí, o Pedro. Olha para a Priscila, Cristiano. A última vez que foi confrontado, você foi lá Jair, com a Fábia? Foi confrontado. Peraí que eu vou resolver esse negócio, cara, pau. Não, Samuel. Mexeu, peraí que eu vou conversar esse negócio aqui agora. Samuel está lá na rua dele, mexendo com a Rebeca. Vou resolver isso agora, cara a cara. Quer dizer para você, diga assim: eu tenho um justo juiz que julga as minhas causas. Eita, igreja. Eita, glória a Deus, aleluia. Daniel sabia que Deus ia honrá-lo naquela momentânea vergonha que ele teve. Quem jogou foi tudo armação. Armaram para que eu pudesse pegar Daniel. Agora você pega. Olha só como é que era firme, bem dura, como foi falado aqui hoje: olho por olho, dente por dente, olho por olho. Como é que é esse negócio? Até esqueci. Fez, aconteceu. Pega a família, pega os ministros, todos eles, e joga dentro da cova do leão para que todos venham morrer. E Daniel, não só, vamos aqui ler um pouquinho mais à frente o que diz 25. Presta atenção, mas não converse não, presta atenção que Deus está neste lugar, amém? Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz seja multiplicada. Olha só que tremendo, quando você resolve não estar andando por caminhos errados, quando você resolve honrar o teu Deus, quando você resolve caminhar com Ele, confiar nele e não desistir, como se Daniel ser constante. Olha só o que ele faz. Diz o rei que era duro de coração, que adorava outros deuses, disse o rei: faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, aleluia, e o seu domínio não terá fim. Olha só, lembra do seu problema? Lembra das suas limitações hoje que te preocuparam? Lembrou? Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. O que representava o leão dentro daquela cova? O problema. O que representava um gigante diante de Davi? Um problema. Mas Deus, na ousadia do espírito do servo dele,
Assim como Deus cuidou de Daniel no meio de uma situação de medo, Ele está cuidando de você. Se coloque em pé, em nome